E agora a gente fala sobre a Cúpula da Amazônia, que foi realizada no Pará e levantou temas essenciais para a sobrevivência econômica e ambiental da região. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o Dr. Alain Pichaide, que é ambientalista, biólogo e professor na FMU. Muito boa noite, doutor. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, David. Eu que agradeço o convite de toda a equipe para estar aqui hoje. Bom, essa cúpula está chamando a atenção do mundo, né? E quais são os principais pontos que o senhor destaca? Bom, o principal ponto é a discussão, né? Os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, não é de hoje, só que nós estamos passando por um momento, inclusive a emissora acabou de passar uma reportagem muito importante sobre mudanças climáticas. Então, os países de todo o mundo, principalmente aqueles ditos mais desenvolvidos, eles estão muito preocupados pelo aumento do nível do mar, pelo aumento da questão do dióxido de carbono na atmosfera e, consequentemente, o aumento de temperatura. Então, dessa forma, a Amazônia ela tem sido pauta de muitas conversas. E a Cúpula da Amazônia ela é um movimento dos países latinos que contém a Amazônia, né? A gente não pode esquecer que o Brasil ele tem 60% da floresta, mas temos Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, enfim, outros países que também estão ali na bacia amazônica e que estão diretamente influenciados pelo que acontece ali na bacia. Então a cúpula ela surgiu justamente para ter essa discussão em pauta, o que é muito importante no ano de 2023. Muita discussão em torno da exploração da foz do Rio Amazonas, né? Justamente porque, de um lado, tem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticando a possível exploração e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do outro, dizendo, olha, a gente precisa conversar melhor sobre essas questões. Qual a análise que é possível fazer diante desses dois lados? Do ponto de vista humano, né, novamente nós temos a questão da biodiversidade em pauta em um toma lá da cá político, né? O que nós vamos fazer? Não podemos esquecer nunca, David, que apesar da gente pensar que a floresta é uma floresta, um manto verde intocável, nós temos grandes centros urbanos importantes, como Manaus, com a sua Zona Franca, produtora de eletroeletrônicos para praticamente todo o Brasil e exportação para a América Latina e outros países. Então, quando pensamos na Amazônia, não dá para ter uma visão somente romântica de que nós temos que preservar o bioma e intocável, mas também nós temos que ter essa cautela, porque nós chegamos a um ponto que os danos causados pelo desflorestamento, eles não têm mais retorno. Então, de que forma o país, e aí os países que também estão ali na fronteira, vão se relacionar para promover esse progresso que a gente tanto anseia, produção de alimento que nós precisamos alimentar toda a população brasileira, mas também garantindo a sobrevivência da floresta, das espécies que estão lá, e inclusive uma coisa que fica muito de lado nas discussões. Quais são as riquezas que estão no bioma que podem ser explorados através de tecnologias sustentáveis, por troca de tecnologias, caso o país não tenha, mas que pode ser muito mais útil do ponto de vista político, né, dessas relações de as riquezas, dos recursos, do que simplesmente a gente colocar tudo abaixo porque nós precisamos de áreas para plantio. Há muita riqueza, mas também falta investimento, né? Porque a gente vê avançando cada vez mais o desmatamento. Tá certo que nesse primeiro semestre aí houve uma redução, mas o crime organizado, inclusive, tem utilizado essa região porque encontra potencial para que possa fazer a exploração ilegal, não só em relação à madeira, mas também ao minério. E a gente vê pouco investimento, e principalmente dos países que muitas vezes defendem, né? A Amazônia precisa ser preservada. Exatamente. É muito fácil, por exemplo, eu estou num país na Europa, como alguns pronunciamentos recentes do Macron a respeito da preservação da Amazônia, sendo que é colocado no imaginário popular do mundo que a Amazônia é uma mata fechada, bonitinha, que ali não tem ninguém morando, não tem nada dependendo de recursos. Por exemplo, a Transamazônica.
né? Muito se coloca, não podemos urbanizar a rodovia, não podemos deixar ela com uma infraestrutura adequada, porque aí facilitaríamos o tráfego. Mas o tráfego já existe. Então, assim, não adianta a gente usar como desculpa a falta de ações de infraestrutura para uma população que mora lá e que depende disso para justificar uma pauta ambiental, porque aí eu estou trocando 6 por meia dúzia, né? Eu estou justificando a preservação da floresta, sendo que os problemas reais não estão sendo sanados, como, por exemplo, o tráfico, como a questão da proteção de fronteiras e, principalmente, como que eu vou viabilizar o transporte nessa região, porque nós vivemos num país com dimensões continentais. A população, por exemplo, da grande região de São Paulo, Rio de Janeiro, depende de uma matriz energética que vem quase que completamente da bacia amazônica. Então, de que forma eu também estou investindo nesses outros lugares para ter uma produção energética sustentável, sem que eu precise ir lá pegar da Amazônia e estressar mais ainda um bioma que já está dando sinais muito claros de limite, não aguenta mais. Pois é, e há muitas questões em torno da Amazônia, né? Porque, por exemplo, o que a gente acabou de comentar aqui sobre uma possível exploração, no que eles até mesmo dizem sobre o novo pré-sal, porque fica numa distância razoável, mas pode gerar sim consequências caso haja um vazamento. Exatamente, e a questão do pré-sal, muito bom ponto que você trouxe, ele implica inclusive num estuário de corais que nós temos aqui no Brasil e que quase nenhum brasileiro conhece e pouco é explorado, até do ponto de vista da ciência, porque é uma região de difícil acesso, visto que as grandes pesquisas acontecem no eixo sul-sudeste. Então, muito disso coloca em xeque o que nós realmente precisamos explorar. Nós temos outros locais no Brasil inteiro que têm uma grande matriz energética, desde energia propriamente dita, como recursos naturais, mas que não estão adequadamente sendo explorados. E aí nós temos também essa questão que os países que mais poluem no mundo cobram, por exemplo, do Brasil uma atitude de preservação. Só que o Brasil está se endividando com a compra de tecnologias, com a compra de equipamentos. Então, qual que é a moeda de troca que esses países vão oferecer? Porque é muito fácil pedir que você precisa preservar porque isso está afetando o globo. Mas de que forma o globo está olhando para este momento, para o Brasil, além da relação política, né? Mas de um ponto de vista para a prosperidade, como que a humanidade pode se beneficiar da preservação ambiental da Amazônia. Tá certo, conversamos ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan com o Dr. Alan Pichaid, que é ambientalista, biólogo e professor na FMU. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, boa noite para vocês. Tchau, tchau.